Dois importantes fatos recentes abrem novas perspectivas para o desenvolvimento das relações bilaterais entre a China e o Brasil. A realização do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidir o Brasil pela terceira vez. O Brasil tem razões para se alegrar com o desenvolvimento das relações bilaterais com a China. Afinal, são dois países emergentes de relevância internacional que estabeleceram com êxito uma parceria estratégica global. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, as perspectivas de desenvolvimento dessas relações são as mais promissoras. O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma mensagem no dia seguinte à eleição de Lula. Diz ele: a China atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Brasil e está pronta a trabalhar com Lula para fortalecer conjuntamente a parceria estratégica global China-Brasil para um novo nível, de modo a beneficiar os dois países e os dois povos. O presidente chinês destacou também a amizade a longo prazo e o aprofundamento da cooperação mutuamente benéfica, que servem os interesses fundamentais dos dois países e conduzem à manutenção da paz e estabilidade regional e mundial e à promoção do desenvolvimento e prosperidade comuns. No novo período que se abre com a eleição de Lula, entram na ordem do dia tarefas como recuperar o país da crise econômica e social, combater a pobreza, retomar o crescimento econômico com redistribuição de renda, reindustrializar o país e vencer os desafios da crise ambiental. Em artigo publicado no jornal Brasil de Fato, o historiador e pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e coeditor do Dongsheng, Notícias da China, a parceria entre o Brasil e a China pode ser uma das chaves para reverter a crise. O comércio bilateral atingiu em 2021 a cifra de 135 bilhões e 400 milhões de dólares, correspondendo a 683 bilhões e 980 milhões de reais, com um superávit comercial brasileiro recorde de 40 bilhões e 100 milhões de dólares, correspondendo a 202 bilhões e 700 milhões de reais. A China é a maior parceira comercial brasileira desde 2009. Os investimentos chineses no Brasil são volumosos. Em 2021, o Brasil foi o país que mais recebeu investimentos chineses no mundo, com 5 bilhões e 900 milhões de dólares, correspondendo a 29 bilhões e 800 milhões de reais, o que significa 13,6% do total global. Marcos Fernandes opina que, no novo período, o desafio é manter investimentos chineses robustos no Brasil, diversificando-os ainda mais. Esses investimentos deveriam ser direcionados a um maior número de setores da economia, para que sejam mais úteis ao desenvolvimento nacional brasileiro. Nossa reportagem entrevistou o doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Diego Pautasso. Ele alimenta expectativas otimistas para as relações bilaterais Brasil-China durante o próximo governo de Lula. Depois da eleição do presidente Lula, o Brasil se coloca diante de si o desafio da reconstrução nacional.
da reconstrução da nossa política externa. Afinal, o governo anterior desarticulou as principais iniciativas brasileiras, né, e rompeu, inclusive, com o padrão e princípios históricos do Itamaraty. Obviamente que nessa retomada de um país protagonista, à altura das suas dimensões geográficas, populacionais e da sua trajetória, o Brasil vai ter que reconstruir a sua inserção internacional. E a reconstrução da sua inserção passa, obviamente, pelo principal parceiro comercial do Brasil, que é a China. E para isso, o Brasil precisa, obviamente, definir um lugar estratégico para a China, inclusive como alavanca da retomada do nosso projeto de desenvolvimento nacional. A China teve um papel muito importante durante a assim chamada era lulista. Dezenas de acordos importantes foram firmados, se estabeleceu a COSBAN para justamente ter o pensamento e a condução de uma interação estratégica. A China fez nossa parceria comercial disparar e, inclusive, o Brasil teve e vem tendo importantes superávites comerciais com o país asiático. Entretanto, a nossa pauta de exportação continua centrada em commodities, principalmente petróleo, minério de ferro e soja. E, obviamente, isso é incompatível com a posição, com o lugar que o Brasil pretende ocupar no mundo. Para isso, o Brasil pode, inclusive, se utilizar de um estreitamento das relações com a China para impulsionar o nosso desenvolvimento nacional. Para isso, é preciso que organizemos uma estratégia para lidar com o gigante asiático. O campo de possibilidades é muito grande. O Brasil não precisa inventar a roda. A própria China estabeleceu relações com seus parceiros, não é? A partir de uma série de requisitos que impulsionou o seu desenvolvimento. O Brasil pode reeditar adequado à nossa quadra histórica e às nossas necessidades. Eu vou elencar aqui algumas potencialidades importantíssimas para a gente pensar essa retomada das relações Brasil e China em outro patamar de sinergia. O primeiro, obviamente, o Brasil, nesse atual contexto, precisa desenvolver um grande programa de obras públicas, né? Seja porque gera emprego, seja porque tem um efeito encadeador na indústria, seja porque melhora a qualidade de vida e até a competitividade do Brasil. A China tem grandes empreiteiras, tem capacidade de financiamento, tem expertise em engenharia. Ela pode ser um elemento chave para impulsionar a construção de ferrovias, rodovias, portos, metrôs, infraestrutura de comunicação e, inclusive, auxiliar a recuperação e a retomada das grandes empreiteiras brasileiras que foram destruídas pela antinacional política da Lava Jato. A China pode ser importantíssimo para impulsionar o setor ferroviário brasileiro, convencional, de alta velocidade e de metrô, completamente sucateado, né, sem investimentos, e isso pode ser feito com joint venture, com índices de nacionalização que impulsione a construção de trens, de locomotivas, de vagões, de dormentes em território nacional, em parceria com empresas brasileiras. A China pode também fazer investimento em setores de tecnologia de ponta. Vamos pegar um exemplo, energia renovável. A China é o país que mais avança na construção de infraestrutura e capacidade de produção de energia solar e eólica. O Brasil tem um potencial enorme nesse setor. Peguemos o caso, por exemplo, dos painéis solares. Os painéis podem ser construídos no Brasil em parceria com empresas brasileiras, estabelecendo painéis em casas, apartamentos, com subsídios governamentais, com redução, abatimento de tarifas. O Brasil faz uma transição energética, industrializa no setor-chave, que é de produção de energia renovável. A cooperação pode se dar no plano tecnológico, afinal nós temos o CBERS, que é uma parceria que vem lá dos anos 80, que foi muito bem sucedida, quiçá o Brasil possa impulsionar a construção de lançadores na própria base de Alcântara, né, desenvolvendo ainda mais o setor no Brasil. A cooperação pode se dar no campo da governança.
A China adentra uma vanguarda muito importante, que é da Big Data, da governança digital. O Brasil tem órgãos importantes, como o IBGE, como o IPEA. Essa parceria pode colocar em outro patamar a governança brasileira, né? Inclusive melhorando os programas sociais, as políticas públicas, né? Integrando informações de saúde, de vacinação, frequência escolar, com programas de distribuição de renda, de empregabilidade e assim por diante. Mas mais do que isso, inclusive um eventual ingresso do Brasil na nova Rota da Seda pode ser um elemento chave para impulsionar a integração americana, sul-americana, né? Retomando as obras de integração regional que foram completamente desarticuladas no governo anterior e utilizando a Belt and Road para impulsionar a integração sul-americana sob liderança brasileira, com forte parceria com a China. Bom, o fato é que o Brasil precisa repensar a sua inserção internacional. É inequívoco que a China tem um papel-chave. Não cabe ao pensamento brasileiro apenas lamentar a força e a presença da China, mas sim fazer desse parceiro um elemento-chave para impulsionar o nosso desenvolvimento nacional. Essa é, talvez, um dos desafios mais importantes para o Brasil nessa nova quadra histórica.